queria te pedir nessa hora que, em nome de Jesus, toda dispersão, em nome de Jesus, todo ladrão da palavra, em nome de Jesus, eu declaro as mentes cativas a palavra do Senhor, as mentes cativas a verdade de Cristo, e que tudo aquilo que possa vir de encontro às mentes nessa hora, eu declaro as mentes cativas a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, todo pensamento que não vem de ti, Senhor, eu declaro agora detonado, eu declaro agora, Senhor, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, que seja, Senhor, a tua palavra. Eu declaro agora, Senhor, a tua palavra, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. É detonado mesmo, amados. Com o inferno a gente tem que falar dessa forma. Está detonado. Todo pensamento que venha na tua mente para tentar tirar a palavra do Senhor, eu declaro a tua mente livre agora, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, eu queria só ler Josué, primeiro capítulo de Josué, no versículo 9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Eu queria, nessa noite, assim, compartilhar algo muito direto daquilo que o Senhor foi falando comigo. Eu costumo falar isso para a igreja, que eu sou muito fiel àquilo que o Senhor vai falando, e eu vou escrevendo, e o Senhor vai comunicando ao meu coração, e eu passo isso para a igreja, porque é aquilo que eu me alimentei. E eu quero compartilhar do alimento que eu tive com a igreja, amém? Eu queria dizer, Josué significa Deus é a salvação. Aleluia, aleluia, Deus é a salvação. Josué, ele recebeu, como todos nós sabemos, uma grande missão. Josué recebeu ali a missão de conduzir aquele povo a conquistar a terra que lhe fora prometida. E quando a gente lê a passagem que fala, não te mandei eu, amados, quando o Senhor nos manda, é porque o Senhor está conosco, amém? Quando o Senhor fala para você ir a determinado lugar, para você fazer determinada coisa, é porque o Senhor está contigo. Aquela missão de Josué era algo muito sério. Josué estava sucedendo o quê? Um líder experiente, todos nós sabemos, Moisés. Moisés ali falava face a face com Deus. Imagina a responsabilidade que Josué recebeu de conduzir aquele povo, de conduzir algo que foi estabelecido pelo Senhor. E eu coloquei aqui que quantas das vezes, amados, o Senhor fala comigo e com você, e nós falamos para o Senhor, nós não somos capazes. E verdadeiramente nós não somos capazes. Aquele que se acha capaz de alguma coisa, já perdeu. Porque a nossa capacidade vem do Senhor. Amém? Josué ali, com certeza, na hora que foi designado ali para conduzir, para ter aquela missão, Josué ali falou, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Mas eu escrevi aqui que quando nós não achamos que somos capazes, ou mesmo não acreditamos naquilo que foi confiado a nós, é impossível nós realizarmos. Porque quando nós declaramos que nós não somos capazes, nós já trazemos isso para a nossa vida. E as coisas se dificultam. Cada vez mais tem, empecilhos, desafios, situações. E eu vejo que Josué ali, ele recebeu uma missão. Ele recebeu algo muito sério.
Aí eu te pergunto nessa noite, o Senhor errou com Josué? O Senhor errou comigo e com você? Amados, quando a gente recebe uma missão para ser feita, Josué ali, ele recebeu aquela missão, e não é diferente comigo e com você. Quando nós recebemos algo vindo do coração de Deus, uma missão vinda na direção que o Senhor tem nos dado, requer coragem, obediência e fé. Não tem como você cumprir uma missão a qual foi te dada, se você não for corajoso, se você não for obediente e se você não tiver fé. Quando nós recebemos uma missão, a primeira coisa que tem que vir ao nosso coração, independente da nossa capacitação, nós temos que declarar: eu vou. Ainda mais, amados, ali, Josué recebendo uma missão do próprio Deus. Como que eu e você não vamos obedecer àquele que nos deu a missão? Porque a palavra do Senhor diz, lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, ele fala assim: esforça-te e tem bom ânimo. Precisamos nos esforçar. Precisamos verdadeiramente ter força. Ali, diante de tantos desafios, Deus derramou sobre a vida de Josué uma injeção de ânimo. Quantas das vezes, amados, nós vivemos situações na nossa vida que nós precisamos, se existisse uma injeção de ânimo, né? Vamos aí tomar uma injeção de ânimo. Quantas vezes situações se levantam e a gente se desanima? Quantas vezes situações acontecem na nossa vida, desafios vêm, como veio hoje para mim. Imagine se eu falasse assim: não vou não. Aí olha o que Deus fala comigo: não te mandei eu? Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu não sou daquelas que retrocedem. Ainda que eu não me sinta capaz, o Senhor é que me capacita. Ainda que eu não me sinta verdadeiramente, sabe, capaz de talvez fazer algo que seja para os meus olhos sobrenatural, porque o sobrenatural não depende de mim, depende do Senhor. O meu é limitado, mas o sobrenatural é o Senhor. É o Senhor que vai ministrar o teu coração aquilo que eu não vou conseguir. Porque Deus trabalha no coletivo, mas Deus trabalha também na individualidade de cada um. Deus sabe o que cada um aqui necessita ouvir nessa noite. Deus sabe o que eu e você precisamos ouvir acerca da palavra dEle, da direção dEle, da missão que Ele tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então ali Josué recebeu uma injeção de ânimo do Senhor. Deus, quando olha para nós, amados, Deus não vê a nossa debilidade. Quando Deus olhou para Josué, Ele não viu as debilidades de Josué, Ele não viu a incapacidade de Josué, mas Ele creu que Ele estava dando a direção certa, o homem certo, aquele que ouvia a direção de Deus. E eu vou te falar uma coisa, amados. Se você verdadeiramente estiver sensível à voz do Senhor, você vai fazer o que o Senhor quer, você vai falar o que o Senhor quer, você vai agir da forma que o Senhor quer, você vai romper da forma que o Senhor quer. Mas você precisa ter verdadeiramente a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu vejo que ali Josué teve uma atitude. E muitas das vezes, amados, nós não temos atitude. O Senhor fala com a gente: toma, faz isso. E a gente se sente tão pequenininho, Cris, que a gente fala assim: eu não sou capaz.
Aí o Senhor só fica esperando para que a gente venha tomar uma atitude. Josué ali tomou uma atitude independente das circunstâncias. Você acha que Josué ali não tremeu as pernas? Josué falou, eu não sou capaz. Mas, amados, quem nos capacita é o Senhor. Quem vai à nossa frente é o Senhor. Quem determina o que a gente tem que fazer é o Senhor. Quem fala aquilo que é aprovado pelo Senhor é o próprio Deus. E ali Josué, ele deu partido à missão. E, como eu falei, a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus 10, carta aos Hebreus 10, fala assim, eu queria que você abrisse também. Eu gosto de ir na palavra, porque às vezes a gente pode falar um versículo, tirando o pastor, né, que o pastor é Bíblia ambulante, né? Mas a gente pode falar um versículo e de repente errar. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Verdadeiramente, o Senhor tem me dado desafios ao longo desses anos. O pastor está aqui, ó. Não são poucos os desafios. Mas, eu recuso algum? Eu sei que eu não sou capaz. Mas eu jamais digo não àquilo que o Senhor manda eu fazer. Porque eu sei que é o Senhor que vai à minha frente. E Ele vai respaldar tudo aquilo que eu fizer, porque eu estou debaixo da orientação dEle. E isso tem que ser na tua vida, amado. Isso tem que ter na tua vida. Você tem que ter a convicção de que o Senhor está te direcionando a algumas coisas. Mas para isso é necessário o quê? A intimidade com Deus. É necessário a busca com Deus. É necessário o pagar um preço com Deus. Eu estou apontando para o diácono Átila porque a gente conversou muitas coisas no ministério de música hoje. E é muito sério. Nós precisamos entender que se com Deus nós estamos, amados, pode se levantar circunstâncias, pode se levantar opositores, Sambalate, Tobias, pode se levantar situações, pode se levantar desafios, tempestades, pode se levantar línguas malditas. Amados, o Senhor está à tua frente, é Ele que vai à tua frente, é Ele que vai quebrando ferrolhos de ferro, é Ele que vai despedaçando os grilhões, é Ele que vai à tua frente. Ele é o general de guerra que vai à tua frente. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Oh, Rabaxere cantaralabás! Aleluia! Aleluia! Toda missão que nos é dada exige de cada um de nós coragem, obediência e fé. Não tem jeito. Toda missão que te é dada, se você não for fiel, se você não tiver fé, você não for obediente, não tiver coragem, mano, pode ter certeza. Se uma dessas três coisas não tiverem, latentes na tua vida, vai haver dificuldades. Mas eu declaro sobre a tua vida nessa noite. Levanta a tua mão. Eu declaro na tua vida que o Espírito Santo vai te dar um espírito de ousadia. Aleluia, aleluia. Eu falei isso para os jovens. O Senhor vai dar o espírito de ousadia. Para onde nós formos, a gente mudar os ambientes. Amados, nós temos essa responsabilidade. Nós fomos chamados para o lugar aonde nós estivermos, aquele ambiente ser transformado. Você não está no ambiente para ser transformado pelo ambiente, mas transformar o ambiente aonde você está. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Porque, amados, com certeza, no meio da caminhada, você acha que Josué não teve dificuldades? Meu Deus. Caminhar com o povo não é fácil, não. Caminhar com o povo não é fácil. Já viu Moisés, né? Olha, estava tudo bem. Mas o povinho, o povo para reclamar, o Senhor falava, eu vou mandar o maná de hoje. Aí o povo, que era todo mundo guloso, queria guardar as coisas para o dia seguinte. E o Senhor falava, amanhã tem outro. O Senhor reclamava, as pessoas reclamavam do frio. Aí o Senhor vinha com o quê? Com uma nuvem. Amados, estudos dizem que aquele povo, as vestes não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram. Então imagina, o povo ficou ali 40 anos, murmurando, reclamando, e via todo dia o agir de Deus. Todos os dias aquele povo via o agir de Deus. Mas aquele povo continuava reclamando, continuava murmurando. E vocês sabem a história, não é isso que eu quero falar agora. Mas eu queria falar com você que eu queria tirar 3 lições desse texto. 3 lições. A primeira lição está lá no versículo 9. Está lá no versículo 9 de Josué. Vamos lá, versículo 9 de Josué. Deixa os papéis cair, não tem problema não, são meus papeizinhos. Primeira lição. Seja forte e corajoso. Aleluia. Deus sabe o que faz para mim e para você. Quando Deus fala, seja forte e corajoso, eu posso dizer que Deus nos deu um desafio. Todos nós temos desafios, amém? Amém? Quem aqui não tem desafio? Pastor, eu não tenho desafio, eu estou bem pra caramba. Não tem desafio nenhum. Ninguém, né? Todos nós temos desafio. Mas posso te dizer uma coisa. Todo desafio que o Senhor te dá, o Senhor permite que você passe. Ele vai passar contigo. Basta que você convide Ele para passar por esse desafio. Amém? Porque tem muitos que não pedem para passar. Não é, pastor? Muitos querem passar o desafio sozinho. Aí o que acontece? Se lasca, né? O pastor falou que se lasca. Fica no meio da caminhada. Porque o Senhor dá o desafio, Aninha, mas quando a gente convida o Senhor, fica nesse desafio comigo, o que acontece? O desafio fica mais... A gente começa a ver coisas, né? A gente começa a receber revelação do Senhor. O Senhor começa a se mostrar para nós. E ali, nessa primeira lição que eu tiro, seja forte e corajoso. E como eu falei para vocês, eu não costumo, amados, eu não costumo sair de desafios. Todos os desafios que são colocados na minha frente, vocês não têm noção. Tem desafio que eu falo assim, a gente às vezes, né, eu falo, né, e é certo isso, muitas das vezes a gente tem que pensar antes de agir, não é verdade? Isso é o correto, tá? É o correto. Antes de você fazer alguma coisa, você tem que pensar. Porque se você fizer e não pensar, você pode fazer algo errado. E isso gerar uma consequência muito grande na tua vida. Então, o certo é nós recebermos algo, pensar um pouquinho e depois dar a resposta. Ou quando tem alguma situação na nossa vida, pense antes de agir. Não haja pelo impulso. Né, Vânia? Não haja pelo impulso. Se você agir pelo impulso, amados, pode acontecer algo lá na frente. E depois você não vai entender o processo, que seria tão fácil, se tornar tão difícil na tua vida e na minha vida.
E eu não costumo sair de desafios. Todos os desafios que são me dados, não tenho, tem uns que não tem nem tempo para pensar, né, pastor? Não dá para pensar. A gente tem que responder assim, ó, pum. Mas eu não fujo de desafios. E eu quero declarar na tua vida, amados, ainda que se levante desafios na tua vida, ainda que se levante situações, ainda que se levante uma tsunami na tua vida, porque as tsunamis, elas não avisam. Os temporais, eles não avisam que vão chegar. Hoje o tempo estava preto. Parecia que caiu um temporal. Caiu? Não. E às vezes, está tudo limpinho o céu, não é verdade? De repente, em 2 minutos se fecha o tempo e cai um temporal. Ele avisa? Não avisa. Mas se eu e você estamos debaixo da direção do Senhor, nós vamos passar por todos os desafios segurando na mão dele. Porque é a mão dele que vai te sustentar, amados. Não é a mão do homem, não é o que o homem pensa de você, mas é o que Deus sabe quem você é. É o que Deus imagina que você vai fazer aquilo que Ele te determinou a fazer. Aleluia. E eu queria ir para o segundo tópico, que fala lá no mesmo versículo, que fala assim: não temas e nem te espantes. Alguns momentos da nossa vida nós nos apavoramos. Não é verdade, Eliane? Nós nos apavoramos. E é tão interessante que quando vem esse pavor na nossa vida, a gente não pensa naquilo que a gente pode conseguir. Mas a primeira coisa que vem é o quê? É impossível. Eu não vou conseguir. Mas você nem cogita a possibilidade de que você vai conseguir. Não, você já coloca as dificuldades na tua frente. Você já coloca que você não é capaz. Você não é capaz de suprir isso na tua vida, de romper esse medo, esse pavor. E é tão interessante que eu me lembrei, né, da passagem que fala do mar agitado, onde os discípulos estavam ali com Jesus no barco. Amados, os discípulos estavam com Jesus no barco. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem com o pastor e nós fomos para o alto mar. Nós fomos fazer uma viagem de barco para o alto mar. Era um lugar assim, muito alto mar mesmo. E a gente estava, eu falando para o pastor, eu queria estar lá em cima, né? Eu e o pastor lá em cima, naquela parte. Aí eu fui ver qual é o nome da parte mais alta. O nome é superestrutura, é a parte mais alta do barco. E eu me lembro que eu estava com o pastor e um sol de lascar. Eu de chapéu, toda ali protegida. Você lembra disso, amor? Um sol de... Tu vai lembrar da tempestade, tu vai lembrar. Um sol de lascar e eu e ele aproveitando. Daqui a pouco, amados, não adivinha não que é pecado. Eliane, sobreveio umas nuvens preta. O mar começou a fazer isso aqui, ó. Gente, eu não estou falando brincadeira, não. O mar começou a fazer assim, ó. O barco fazia assim. Gente, a gente estava lá em cima. E o barco fazia assim. Todo mundo apavorado dentro do barco. As pessoas indo, todo mundo para um lugar. E as pessoas pegando coisa. Aí o pastor falou assim para mim, segurou na minha mão, não foi? Você lembra, amor? Amor, traga a tua memória, amor. Aí ele segurou na minha mão e falou assim, amor, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, Jesus está no barco. O Senhor está no barco. Eu falei para ele, isso também já aconteceu, a gente viajando para a Argentina, o avião em turbulência, aí ele pingava os meninos que a gente foi, nós fomos com quase 30 meninos, eu só de mulher ali, liderando junto com o pastor
com o braço suando. Aí ele segurou na minha mão, amor, e agora? O avião fazendo assim, turbulência. Quem já pegou turbulência aqui, gente? Misericórdia. O avião fazendo assim. Aí ele, amor, e agora? Aí eu falei, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. O que a gente vai fazer? Eu falei, descansa no Senhor. Aí ele, meu Deus, como que eu vou descansar? Eu vou dormir. Ele, não dá para dormir. Amados, o Senhor está no barco. O Senhor está no barco da minha e da tua vida. Mas tem um porém, todavia. Tem uns que não querem colocar Jesus no barco. Tem uns que querem andar independente. Mas aqueles que estão no barco com Jesus, aí o que a palavra do Senhor diz lá? Eu vou ler com você em Mateus. É Mateus? Aleluia. Mateus 8. Aleluia. O pastor falou que até meia-noite eu posso pregar. Para eu ser presenteada pelo tratamento que eu dei hoje, VIP. Né? Vou te pagar a pizza. Mateus 8. Aleluia. Mateus 8. Lá no versículo 24 diz assim, olha só. Olha que tremendo. E eis que o mar... Não, vamos no 23. E entrando ele no barco, e seus discípulos, aleluia, os seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Amados, aquela tempestade tão grande, aquilo que vem às vezes na tua vida que é tão grande, aleluia, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava o quê? Jesus estava o quê? Jesus estava dormindo. Naquele dia lá no barco, onde eu e o pastor estava, quando eu falei assim, Jesus está no barco. Jesus devia de estar lá dormindo lá, tranquilo. E o povo lá, todo mundo nervoso, querendo mudar de lugar. Eu me lembro que as pessoas mais pesadas iam para o lugar, gente, foi isso. As pessoas eram mais para um lugar, outro para o outro. As pessoas sentavam no chão do barco. Daqui a pouco, não pasme, aconteceu isso aqui, ó. Começou a abrir. Abriu o céu assim. Pasmem, depois disso, o barco não saiu do lugar. Saiu na hora das ondas. Mas depois, sabe o que aconteceu? As pessoas desceram do barco para tomar banho no lá embaixo, porque estava um sol de lascar de novo. Sabe por quê? Porque Jesus estava no barco. Aí olha só o que fala aqui. E eis que que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, imagina Jesus estava dormindo, olha só, Jesus estava dormindo, e aqueles discípulos falavam, Jesus, faz alguma coisa, tu está dormindo. Eu estou parafraseando aqui, tá, gente? Aí Jesus desperta, olha assim para os discípulos e fala, meu Deus, homens de pequena fé. Aí o que a palavra de Deus fala aqui? Ele fala, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, é para aplaudir o Senhor, amados. O Senhor está no teu barco e o Senhor está no meu barco. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, amados, pode se levantar tempestade, pode se levantar o que for. Você tem a convicção de que o Senhor está no teu barco? Então descanse, 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 porque Ele vai fazer o sobrenatural.
Ele vai fazer os ventos pararem. Ele vai fazer o mar ficar calmo, o mar agitado se acalmar. Aleluia. Aleluia. E eu queria ir para o terceiro tópico, que diz assim, lá no versículo de Josué novamente. Vamos lá para Josué. Aleluia. Diz assim: Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, amados. Deus é contigo, Deus é comigo, aonde nós formos. Você tem que ter a convicção de que Deus está ali com você. Deus falou para Josué que onde ele colocasse a planta dos pés, o Senhor estaria com ele em todo o tempo. Amados, é confiar e ter a convicção de que o Senhor está junto. É a gente não esmorecer. É fácil, amados, não é fácil. Eu tenho desafios, pastor tem desafios. Nós temos tempestades que chegam que a gente não espera. Situações que a gente paga um preço que não foi a gente que fez. A gente paga um preço de coisas que já aconteceram. Mas por quê? Porque nós entendemos que a nossa missão é essa. E nós temos a convicção de que Jesus está conosco. E é Ele que vai à frente, amado. Quando o Senhor vai à tua frente, não tem gigante que se levanta. Não tem exército que se levante contra você. Contra o braço forte do Senhor, não tem quem se levante. Aleluia. E ali Josué, eu creio que ele tinha coragem. Porque precisa de coragem para guiar, para orientar um povo. Para cumprir uma missão que o Senhor o ordenou. E eu coloquei aqui, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus está lá em Romanos 10. E muitas das vezes desanimamos. E quando desanimamos, sabe o que acontece? A nossa fé é paralisada. Quando desanimamos, a nossa fé é paralisada pelas circunstâncias. Ontem nós falamos muito da alegria do Senhor, é a nossa força, né? E a alegria, amados, na nossa vida, verdadeiramente a alegria do Senhor é a força que nos faz caminhar. Porque se não for a alegria do Senhor na minha e na tua vida, como nós vamos romper? Como nós vamos vencer? Quando nós estamos tristes, o que acontece? A gente fica desanimado, a gente não fica com vontade de fazer nada, a gente fica cansado por qualquer coisa. Se você fala, vem fazer algo aqui. Não, estou cansado. Estou cansado, eu não vou fazer não. Olha, hoje o culto, amados, por quê? Abrindo um parênteses aqui, nós temos que entender que hoje não é mais um culto. Hoje é o culto. Prestar um culto ao Senhor. Porque muitas das vezes pessoas entram na igreja e falam assim, hoje tem culto de novo. Quem ainda não ouviu falar isso? Amados, repreende, em nome de Jesus. Hoje tem culto de novo. Não, hoje eu vou prestar um culto ao Senhor. Você tem que vir com teu coração para prestar um culto ao Senhor. E muitos às vezes não vêm, sabe por quê? Porque está cansado. Tu acha que eu não estou cansada? Tu acha que vocês aí não estão cansados? Mas nós escolhemos o quê? A melhor parte. Ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos do Senhor, se alimentar da verdade de Cristo, porque é isso que vai fazer você ter força para amanhã, levantar, a hora que você levanta para ir para o teu trabalho, é nisso que você vai ter força amanhã, para correr na frente, não é atrás não, correr na frente, para pagar tuas contas, para ter o alimento dentro do teu lar, para você ter paz dentro do teu lar. Mas hoje você escolheu estar na casa do Senhor, prestando um culto a Ele. Amém?
Fecha parênteses. Mas o Senhor, Ele mostrou a Josué que tudo que poderia ser conquistado era através da obediência à sua palavra e a intimidade com Ele. Não tem jeito. A melhor coisa para a nossa vida, o que mais nós precisamos, nós temos falado muito disso. Nós precisamos da presença do Senhor. Não tem mais nada mais importante do que a presença do Senhor. A presença do Senhor na minha vida e na tua vida, ela, amados, ela te leva para lugares aonde você nem imagina. A presença do Senhor na tua vida, ela faz algo acontecer sobrenatural, porque a presença dele está contigo. A presença do Senhor te cura, a presença do Senhor te liberta, a presença do Senhor te consola, a presença do Senhor te conforta, a presença do Senhor abre portas, a presença do Senhor fecha portas, porque tem portas que nós não temos que entrar. Precisamos discernir isso. Porque tem portas que eu e você podemos entrar e vamos desagradar o coração de Deus. E achamos que é portas que o Senhor abre. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas o Senhor está falando, está me mostrando aqui portas. Portas que talvez vai ser essa semana, não sei, esse mês. Vai ser talvez oportunidades que você acha que é da parte do Senhor. Cuidado. Cuidado. Cuidado com essa porta. Porque essa porta pode te tirar do caminho da eternidade com Cristo. Eu não sei por que eu estou falando de portas. Tem nada a ver. Mas o Senhor sabe. Amados, peça a Deus para direcionar os lugares aonde você vai, os lugares aonde você pisa, as portas que o Senhor estabelece para você. Pergunta a Ele: Senhor, essa porta é para mim? É para continuar exaltando o Teu nome, mas não me desgarrar da intimidade contigo? Você vai, porque Deus vai te respaldar. Agora, se for uma porta que o Senhor ficar em silêncio, aqueles que têm intimidade com Deus, sabem quando Deus fica em silêncio. Amados, você pode plantar bananeira, você pode falar balá, você pode fazer o que você quiser. Se Deus silenciar, só espera. Aleluia, aleluia. Deus nunca desamparará. Ele enviou o seu Filho para nos salvar e o Espírito Santo para nos aconselhar e santificar. Lá em João, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Amados, a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. A palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor, ela te faz ver coisas que você não está conseguindo enxergar. A palavra do Senhor, lá em João 14, no versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amados, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nos tempos que temos vivido, como que nós estaríamos de pé? Se não fosse o Espírito Santo na minha e na tua vida, sabe por quê? Eu vou te dar um recado hoje, se você não sabe. O dia que você levantou a mão para o Senhor, e você falou: Senhor, a minha vida te pertence, a tua vida não mais te pertence. Você sabia disso? A tua vida não mais te pertence. Se você está em dúvida do que você fez, então é bom repensar. Porque a tua vida não mais te pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. E se não for o Senhor na nossa vida, amados, nós não conseguiremos dar um passo sequer. E a palavra do Senhor fala aqui em João 14, no versículo
16, diz: e eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, fala assim, verdade. Fala mais alto, verdade. Verdade. Esse Espírito tem que habitar na tua vida. O Espírito da verdade. Aleluia, aleluia. Que ele fala que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É o Espírito da verdade que habita em mim e em você, amados. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu coloquei aqui, não estamos só. Eu queria pedir o ministério profético para subir. Não estamos só. Temos que ter convicção que passaremos por momentos difíceis, sim. Desafios, sim. Aleluia, mas todos eles fazem parte de uma caminhada para a eternidade com o Pai. Todos os desafios que eu e você passamos, eles fazem parte de uma caminhada para uma eternidade com o Pai. Quantos tem noção disso? Você tem noção disso? Que todo o teu caminhar, tudo que tu tem feito, faz parte dessa eternidade com o Pai. Todos os caminhos que você tem percorrido, fazem parte de uma eternidade com o Pai. Tu está numa caminhada para uma eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia! E amados, nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que ter a convicção de que fomos chamados para ser diferentes. Quantos aí fora estão envergonhando o nome do Senhor? Quantos aí fora estão barganhando com Deus? Se Deus pode dar, eu vou. Mas se Deus não me der, eu também não vou. Se Deus abrir uma porta, eu vou lá e vou glorificar Ele. Se Ele não abrir, eu não vou mais para o culto. Amados, nós estamos vendo pessoas barganhando com Deus. Se Ele quisesse dar um basta na minha e na tua vida e falasse, não vou fazer mais nada. O que Ele fez de mais importante foi morrer na cruz por mim e por você. Quem teria que estar lá era eu e você, amados. Mas o Senhor pagou um alto preço. Ele foi compromissado em pagar um alto preço. Ele tinha que fazer, ele tinha que ser ali planejado, tudo. E ele tinha que cumprir ali uma missão. Sabe qual era a missão? De trazer vida para mim e para você. Ele morreu por mim e por você. E quando estão barganhando, tudo é motivo para não adorar o Senhor, tudo é motivo para não ir na casa do Senhor. Se eu vou num culto de manhã, eu não vou à noite. Se teve um evento no sábado, no domingo de manhã, eu preciso descansar. Amados, nós estamos numa caminhada para uma eternidade. O teu descanso e o meu descanso é na eternidade com Cristo. O meu e o teu descanso é na eternidade com Cristo, ao lado do Pai, ao lado do Pai. Aqui é arregaçar manga, não é, Thales? Aqui é arregaçar manga, aqui é trabalhar, aqui é fazer a vontade do Pai. Ele poderia contar com os anjos, mas Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você para fazer essa grande obra. Aleluia, aleluia. Se andarmos segundo a palavra de Deus, milagres e maravilhas hão de acontecer. O Deus de maravilhas está aqui. O Deus de milagres está aqui. O Deus do sobrenatural está aqui. O Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos está aqui.
esse Deus ao qual te escolheu para ser morada dele, Ele está aqui. Aleluia. Foi assim com Josué. Quantos milagres e maravilhas ele viveu, por ter a palavra como auxílio na vida dele. A palavra que era o próprio Deus. Quantos milagres, quantas maravilhas Josué viu, mas porque ele era obediente à voz do Senhor. Ele era corajoso e ele tinha fé. Ele tinha fé, amados. Eu queria te convidar a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Você fica de pé que eu vou ler aqui para finalizar. Aleluia. 2 Samuel. Aleluia. Capítulo 22. Oh, Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Oh, Rabaxere Anderelabás. Oh, glorifica o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Lá no capítulo 22, no versículo 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Aleluia, aleluia. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia, aleluia. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Quantos aqui falam assim: Senhor, Senhor, desembaraça meu caminho. Se tem alguma coisa embaraçando o meu caminho. Sabe, amados, quando uma pessoa que se embriaga, ela não consegue ficar firme nas pernas. Ela se embaralha com as próprias pernas. Arabaxere cantaralabás. Não permita que nada te faça se embaralhar com as coisas dessa terra. Busca uma vida com Deus. Busca a integridade com Deus. Busca a tua salvação com Deus. Porque outros falam aí: salvação, sempre salvo, nunca vou deixar de ser. Você pode sim perder a tua salvação. Sabe, desde o momento que você não cumprir aquilo que está a palavra do Senhor. E eu vou te falar, ainda que para muitos possa ser difícil, a palavra do Senhor é algo mais simples que se pode viver. A palavra do Senhor é algo mais profundo que se pode viver. A palavra do Senhor é tudo para mim e para a tua vida. A palavra do Senhor, ela vai te dar um norte em todas as coisas que você quiser fazer. Então somente creia que Ele está segurando a tua mão e dê essa liberdade para que Ele segure. Eu queria nessa noite, pedir o pastor para subir. Eu queria nessa noite, eu não vou fazer apelo. Eu costumo falar que apelo é algo que a gente pede pelo amor de Deus. Eu não vou fazer apelo nessa noite. Mas eu queria te convidar, se você quiser vir no altar do Senhor e falar com Ele nessa noite: Senhor, se tem alguma coisa embaraçada na minha vida, desembaraça meu caminho. Se tem alguma coisa embaraçada, arabaxurianda cantaraias, na minha família, desembaraça, Senhor. Desembaraça, Deus, para que eu possa entender e discernir a tua voz, discernir a tua direção.